Bom dia, minha turminha linda! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje, tia está muito feliz por estar bem próximo de vocês, de forma virtual, mas eu posso sentir o carinho de cada um de vocês. E hoje, tia fala para vocês que eu amo muito vocês e que vocês estão aqui, no meu coração. E aí, meus amores, gostaram da linda homenagem que tia fez para vocês? Espero que cada um de vocês tenham gostado. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é o som e a vibração da matéria. Então, quando falamos em som, nós lembramos, das músicas que nós ouvimos, não é verdade? Então, para vocês entenderem o conceito do som, temos que som é uma sensação auditiva produzida pela vibração dos corpos. E os corpos, eles vibram quando se agitam de um lado para o outro. Os materiais que produzem o som são as fontes sonoras ou emissores. Conhece certamente diferentes instrumentos musicais, como por exemplo o demonstrado na gravura, onde eles vão produzir vibrações através das notas musicais. Nos instrumentos de corda, como o violão, as cordas tangidas vibram e produzem sons. Então, a nossa voz é uma forma de produzir som, de representar o som. A música que nós escutamos utilizando o nosso celular, smartphone ou até mesmo o som das nossas casas. E também o barulhinho quando as moedas caem ao chão. Esses são exemplos de diferentes tipos de sons, onde nós sabemos que esses sons, eles são produzidos de diferentes fontes, mas todos eles têm algo em comum. Sabe o que é? É porque eles são produzidos por vibrações. E as vibrações, elas vão acontecer através dos corpos pelo qual elas estão sendo tocados. Então, a produção de som vai ser quando um material vibra ou oscila. Já as fontes sonoras são os objetos ou cordas vocais que, ao vibrarem, vão produzir os sons. E os sons, eles acontecem sempre que existe uma fonte de vibração e também quando acontece essa fonte de vibração, vai gerar ondas. E essas ondas precisam de um espaço, ou seja, de um ambiente, para que elas se espalhem. Esses ambientes podem ser o ar, a água e até mesmo materiais sólidos. É por esse motivo que o som pode ser propagado de forma sólida, líquida e gasosa. Nós percebemos o som por meio do nosso órgão auditivo, no caso, o nosso ouvido. É ele que vai captar as ondas sonoras e ao enviar para o nosso cérebro, que no cérebro ele vai interpretar e armazenar as informações e sensações do som.
Ou seja, o nosso ouvidinho, ele vai enviar a informação para o cérebro e o cérebro vai captar e armazenar aquelas informações. Existem também dois tipos de sons. Nós temos os sons harmoniosos e os sons que são desordenados. Vamos entender cada um deles? Os sons harmoniosos vão ser sons gerados com ritmo, que podem ser intencionalmente ou não. E nós temos também os sons desordenados, que são feitos sem ordem rítmica. Por quê? Porque eles não têm organização. Vai ser aquele som desorganizado. Então, vocês entenderam a diferença de cada um deles? Então, nós sabemos que os instrumentos musicais são ferramentas inventadas para fazer sons manipuláveis que compõem as músicas e são classificados de acordo com a forma pela qual emitem o som. Nos instrumentos de sopro, a pessoa usa o impulso do seu sopro para vibrar o ar, que vai passar por dentro do instrumento e a vibração resultante vai gerar o som. Como, por exemplo, nós temos o trombone, o saxofone, a clarineta, são exemplos de instrumentos de sopro. Nós temos também os instrumentos de corda, onde o som é resultado da vibração, onde vai ser causada ao você manipular as cordas, como por exemplo nós temos o violino, o berimbau, que é usado também na capoeira, tem também a guitarra, dentre outros exemplos de instrumentos de corda. Temos também os instrumentos de percussão, onde o som é resultado da vibração de uma membrana, como por exemplo o tambor, o bumbo, ou pela vibração que vai ser gerada pelo impacto de dois ou mais corpos, como é o caso do chocalho. Como vocês podem observar, o chocalho, ele vai ter dois corpos, que vai ser as bolinhas que vai estar dentro do chocalho, né? E a sua estrutura que recobre ela. E nós temos também os instrumentos eletrônicos, são os que emitem sons que são gerados de forma eletricamente, através da energia, como por exemplo, nós temos o teclado eletrônico, temos muitas guitarras eletrônicas, não é verdade? Então, sabemos que existem os sons produzidos pelos instrumentos, sabemos que também existem os sons produzidos pela voz humana. E quando nós vamos falar sobre a voz humana, nossa voz é resultado da vibração de uma membrana elástica que ela está localizada dentro do nosso corpo. E nós chamamos elas de pregas vocais. Elas vibram graças à passagem do ar que vai sair dos nossos pulmões. É por isso que não conseguimos falar direito quando nós estamos sem fôlego. Por quê? Porque é através do ar que sai dos nossos pulmões que conseguimos desenvolver bem a nossa fala, por conta das pregas vocais que necessitam dessa organização no nosso corpo. Então, para produzir a fala de formas diferentes, existem órgãos que contribuem para isso. Na nossa língua, a cavidade bucal e os músculos do nosso tórax se movem, porque essa movimentação vai contribuir para que a fala seja possível, ou seja, para que o som possa sair da nossa boca. Nossa boca, nosso nariz e o nosso tórax servem como amplificadores do som da nossa voz, como se fossem umas caixas de ressonância, ou seja, é a forma de reproduzir, como se fosse uma caixa de som. É por isso que quando temos problemas respiratórios ou tampamos o nariz, nossa voz se modifica. Faça um teste aí, quando tia tampa o nariz. Olha como eu fico falando. Então, vocês entendem que quando eu altero algum desses locais, modifica a minha
voz. Quando falamos ou produzimos algum som com nossa boca, o ar é expelido por ela. Por isso que ficamos sem ar quando falamos sem parar. Nós temos também os sons dos animais. Vários animais produzem sons diferentes e para finalidades diferentes. Vocês sabiam que as aves, elas usam seu canto para atrair fêmeas de suas espécies, também para intimidar rivais e outros animais que invadem seu território e até mesmo para soar alertas contra predadores. Por exemplo, os sapos, as rãs e as pererecas macho usam seu coachar para atrair parceiras, ou seja, usam seu canto para atrair as parceiras. Os grilos emitem seu criquilar roçando as partes duras de suas asas uma contra as outras como um reco-reco. Sabe para quê? No intuito de atrair parceiras, ou seja, cada animal ele tem o seu canto de acordo com a sua necessidade, não é verdade? Então é muito interessante essa importância dos sons para os animais. Outra questão importante também que vale ressaltar é sobre a importância de manter a saúde auditiva. Por quê? Nós sabemos que a exposição prolongada a barulhos muito altos pode prejudicar muito a nossa audição, podendo causar uma perda gradativa da nossa capacidade de ouvir. É por isso que é importante proteger nossos ouvidos de som alto, seja pouco ou por muito tempo, pois quanto mais nos expomos a sons altos, mais depressa nós gastamos nossa capacidade de ouvir, às vezes até de forma irreversível, ou seja, nós não podemos conseguir mais ouvir. Por quê? Porque os sons altos desgastam a nossa audição. Então, a melhor forma de zelar pela nossa audição é nos prevenindo. Então, agora eu vou estar mencionando algumas dicas para ajudar a manter a saúde dos ouvidos. Existem aqueles profissionais que se expõem a sons como de cortadores de grama, aviões, máquinas de indústria e pessoas que trabalham com shows, aquelas pessoas que andam em carros nas ruas e motos, passando, dando avisos. É sempre importante que eles usem protetores de ouvido, que são como os protetores articulares, por exemplo, que eles vão contribuir para ajudar a não ouvir tanto barulho. Não devemos usar fones de ouvido no volume máximo, porque como os fones estão diretamente ligados aos nossos ouvidos, o som que geram entra em contato direto com o nosso aparelho auditivo. Outra importante dica também é que não devemos limpar muito dentro do nosso ouvido. Por quê? Porque nós podemos estar machucando alguns órgãos que compõem o nosso aparelho auditivo. Qualquer alteração que você sentir no seu ouvido, você deve procurar um médico especializado, que são esses profissionais que irão contribuir para o tratamento correto de algum problema o qual você esteja sentindo. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, abordando um pouco sobre o som e a vibração da matéria. Então, como atividade de casa, vocês irão realizar a página 103 e 104 do livro didático. Estarei aguardando as atividades de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente dia. Beijão. Um abraço virtual. Amo cada um de vocês e até a próxima aula, meus amores.